Fala, mulherada, Flávia Paiva aqui. Vanessa Zicardi aqui. No episódio de hoje vamos despir a amizade feminina. Isso mesmo, eu acredito que esse assunto vai render aqui, né, Van? Demais, ainda mais agora em terra de rede social, onde a gente vê exatamente essa rivalidade sendo construída dia após dia. Mas a ideia desse episódio é justamente despir isso e fazer com que todas nós, né, vamos nos colocar nisso também, entendamos de fato que a mulher não precisa odiar a mulher, não é mesmo? Você sabe que essa frase me atravessa? Porque Sim. Parece que ela virou uma moda, né? Virou. E assim, virou moda, e repetir essa frase todos os dias no Instagram faz com que a gente crie ainda mais esse movimento de rivalidade, a gente acredita ainda mais que realmente a quem tá do outro lado da mesa não gosta da gente e vice-versa. Vivem dizendo por aí também que mulheres odeiam mulheres e que mulheres se vestem para como é que fala? Disputar com outras mulheres. A gente vê essa disputa realmente em 100% dos contextos. Mas a ideia é realmente por que isso de fato existe? Van, se a gente volta na história, né, e eu adoro histórias, a gente precisa entender o quê? Lá atrás, as mulheres, elas eram muito unidas. Sim. Lá atrás não existia, né? Isso há milhares de anos, no matriarcado ainda, digamos assim, né? Então as mulheres sentavam em volta das fogueiras, uma cuidava do cabelo da outra, uma embelezava a outra, e existia muito essa dinâmica. Quando entrou a indústria, precisou ser criada pelo sistema o medo. E como que a gente cria medo? Entendendo que alguém vai nos tirar o poder. E aí começaram a criar essa guerra entre mulheres. Então, mulheres que se uniam para cuidar uma das outras, fortalecer a outra, começaram a se enxergar como rivais. Por homem, por espaço, por dinheiro, por trabalho. E aí as coisas só foram alavancando quanto mais a mulher foi, né, disputando e querendo mais espaço, né? O mercado de trabalho trouxe isso com muita força, que é quando você fala sobre a indústria, realmente, e a gente vê isso desde a Segunda Guerra Mundial, que foi quando a mulher realmente começou a entrar no mercado de trabalho para poder suprir a necessidade do homem ali nas fábricas e tudo mais, dar essa rede de apoio que elas precisavam ali para que tudo continuasse realmente rodando. Com o caminhar do tempo e principalmente com a entrada da moda para esse contexto um pouco mais histórico realmente da mulher e do homem, naturalmente o se vestir também passou a ter uma grande representação nessa rivalidade. Então, ou seja, conforme a gente foi para o mercado de trabalho, conforme a gente se introduziu nesse mercado, nós passamos a conviver com espécies como se fossem tribos. Então, mulheres que se vestiam de tal forma, mulheres que arrumavam o cabelo de tal forma, mulheres que trabalhavam em tais áreas específicas, foram criando realmente esses nichos, esses grupos, e naturalmente isso foi crescendo ainda mais, essa rivalidade foi crescendo ainda mais. E você sabe, né, Van, se a gente para olhar, o quão cruel é tudo isso. Por quê? Uma mulher distante de outras mulheres é uma mulher desprotegida, Sim. tá? Em nível instintivo, em nível emocional. Tanto que hoje em dia virou uma moda, inclusive uma moda que eu tenho um baita ranço, né? De homem querendo ensinar a mulher como ela deve ser, como ela deve se comportar, como ela deve se desenvolver. E ninguém inicia uma mulher, se a gente traz para um sagrado feminino mesmo, ninguém inicia uma mulher a não ser outra mulher, né? Então, assim, se a gente olha por uma questão aí de poder, por uma questão do sistema do qual vivemos, é interessante para o sistema que as mulheres se afastem de outras mulheres, porque assim elas ficam, de certa forma, desprotegidas, vulneráveis e fracas. Prontas para serem atacadas, né? Prontas para serem atacadas. Sim. E é muito triste isso, né? E é muito triste esse olhar. Eu percebo um movimento de crença também, né, Van? Que a criança já cresce ali, a menina, né? A mulher é falsa, não pode confiar em mulher, não fala que seu namorado é legal, senão ela vai querer roubar seu namorado, né? E ela vai imitar a sua roupa. E aí, desde sempre, é isso, e aí a mulher cresce com isso, é muito mais fácil lidar com homens, eu prefiro lidar com homens, Sim. né? A nossa geração cresceu com isso muito enraizado, isso me faz, assim, voltar mesmo na minha própria história, lembrar de muitas frases que eu ouvi de pessoas muito próximas, de mulheres muito próximas, porque foram criadas também, né, em cima desse sistema e tudo mais. E eu mesma, quando eu olho para o mercado de trabalho, eu vejo o quanto eu já falhei lá atrás, e na minha história, quando eu trabalhava no mercado corporativo, por exemplo, a gente sempre fala, mas que
caí nisso, né? A vida me levou pra isso. E na realidade, não. Inconscientemente, eu fui buscando por essas escolhas, né? E hoje, quando eu olho pra trás, depois de ter saído de um ambiente onde eu liderava ali 17 homens, era uma empresa 100% masculina e tudo mais, eu lembro que eu repetia essa frase todos os dias. Eu prefiro trabalhar com homens. Trabalhar com homens é muito mais fácil do que trabalhar com mulheres. E aí você vai falar assim, você já trabalhou com uma equipe de 17 mulheres? Não, eu nunca liderei 17 mulheres, eu nunca estive com tantas mulheres juntas na maior parte do tempo, que é o ambiente profissional, na maioria das vezes e tudo mais. Eu nunca estive, mas eu cresci repetindo essa frase e eu cresci acreditando fortemente nisso. Até que, em algum determinado momento da minha vida, eu tive aí viradas de chave e conhecer você fez muito sentido para isso, já te falei isso 1 milhão de vezes, e eu passei a olhar para a mulher, para o feminino de forma muito diferente, e com isso eu comecei a existir como mulher de forma diferente também. E isso naturalmente foi mudando a minha mentalidade em relação a isso. Você sabe, Ivan, o quanto é importante a gente observar, dentro de toda essa construção, o quanto a mulher se perde dela ao longo do caminho e ela não percebe, né? Eu fui uma mulher desse sentido, né? Nesse sentido que eu digo de crescer dizendo que eu não gostava de ter amigas mulheres. Sim. Então eu sustentei essa frase até poucos anos atrás, tá? Já trabalhando com mulheres, já envolvida nisso, não, eu não tenho muitas amigas, eu não gosto de ter muitas amigas, tenho poucas e boas amigas, né? Então eu sustentava essa frase, ela traz também, né, um ar aí de olha como eu sou bem resolvida, né, e tudo mais. Quando eu parei pra olhar pra isso, né, quando eu falei, não, deixa eu identificar que sombra que tá aqui, né, que ameaça é essa que eu sentia por outras mulheres? Por que não estar no meio de outras mulheres? Qual que era o medo da potência de outras mulheres que eu tinha? O quanto isso talvez iria escancarar algumas inseguranças minhas, iria escancarar às vezes uma forma que eu me tratava, que eu enxergava a vida, as coisas que eu lidava, alguns julgamentos, enfim. Desde que eu venho ressignificando isso, né, eu falo que a minha vida se tornou muito mais leve e muito mais fácil, sabe, Ivan? De entender que sim, a gente pode contar com outras mulheres, né? Que sim, não é todo mundo que vai querer roubar seu marido, né? Não é todo mundo que vai querer imitar a sua roupa, o seu perfume. E que a vida é muito maior que isso, né? O relacionamento entre mulheres, ele é muito maior que isso. E eu me vejo em cada frase que você trouxe aqui, eu vivi isso durante muito tempo. Inclusive, eu falava que eu tinha poucas amigas e boas, mas que a minha maior rede de amizade sempre foi masculina, né? Eu repetia essa frase não só no ambiente corporativo, mas também no ambiente pessoal. Que eu falava, não, eu prefiro ter amigo homem. Homem não tem mimimi. Eu vivia falando isso. Não, com homem eu posso ser direta, eu falo logo ali o que eu tô achando, o que eu não acho, e eu não tenho julgamentos. E essa é a grande questão. E na realidade, eu já me colocava num ambiente com muito medo. Então, onde tinham novas mulheres, onde tinha a possibilidade de me conectar com outras mulheres, eu já entrava limitada. Eu já entrava com um pezinho atrás de falar, não sei se eu posso falar isso aqui. Como será? Se eu falar isso aqui, como será que ela vai me julgar? Ou então, não, acho que eu prefiro nem... Você entende? Eu nem me permitia, de fato, me conectar com outras mulheres. E depois, quando eu consegui, de fato, hoje, e ainda em constante vigília, né? Porque a gente precisa se vigiar o tempo inteiro. Hoje, quando eu olho pra isso, pra essas conexões com novas mulheres, quando eu olho, e eu tenho muito orgulho de ter me permitido realmente sentir essa amizade, porque eu acho que hoje eu vivo isso em realidade. Uma entrega mesmo, É, né? Uma entrega, exato, de você sentir a mesma dor, de você... A famosa frase do que é sororidade, acho que hoje eu sei de fato o que é, sabe? Então, quando eu olho hoje para as conexões que eu faço, para as conexões que eu tenho, para as amizades que eu falo que pra mim, assim, é uma coisa tão forte que eu acho que eu realmente nunca tive, que hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu perdi muito tempo da minha vida, como eu não olhei realmente pra isso. E você sabe que tem um fato também que me chama muita atenção, que quando eu falava exatamente assim, eu não quero ter amigas mulheres, eu prefiro ter amigos homens, eu prefiro trabalhar com homens do que com mulheres e tudo mais. A minha vida, em particular, também era muito diferente. Então, era muito difícil pra mim acessar muitas coisas. Eu era uma mulher que não me permitia acessar sentimentos. Eu era uma mulher que tinha realmente uma aparência muito mais masculinizada. Eu trazia comigo uma ferradura muito grande pra lidar com todas as situações. Então, a
a minha forma de viver, a minha forma de existir era muito diferente. E conforme esse movimento foi sendo um movimento contrário, que deveria ser um movimento natural, né? Sim. E que a gente fez com que não fosse realmente na nossa história, conforme isso foi acontecendo, automaticamente eu fui mudando, sabe? Automaticamente eu fui mudando a minha aparência, eu fui mudando a minha forma de falar, eu fui mudando a minha forma de querer fazer as coisas que pra mim não tinham muito significado, que pra mim passavam batido, já não passam mais. Eu lembro quando a gente começou a nossa amizade, né, alguns anos atrás, que você me chamou pra tomar um café e aquilo me deu assim, de falar, meu Deus, mas eu vou parar meu dia pra tomar um café com a Flávia? E hoje não, isso tem um simbolismo enorme, isso tem uma importância enorme, um valor enorme dentro da minha vida. E digo mais, passou a fazer falta hoje no meu dia a dia, quando eu passo muito tempo sem ter esses momentos muito próximos com amigas minhas, com primas minhas, com a minha irmã, por exemplo, sabe? Que é uma conexão realmente que me faz muita falta hoje. Você sabe, Van, que eu acho que esses momentos, né, de interação entre mulheres, eles de certa forma acabam sendo um convite para que a gente desligue o trator, né? Então, assim, claro que vão ter 1 milhão de afazeres a serem feitos, a serem cumpridos, demandas e tudo mais. Mas quando você coloca como uma das suas prioridades desligar o motor, e desligar o motor num local onde você tá de igual para igual, né? Essa questão que você trouxe da vulnerabilidade, da sororidade, né? É muito isso. Eu vou ter que enxergar outra mulher, não é só sobre a minha dor. É isso aí. Não é só sobre a minha questão, não é só sobre o meu cansaço. E mulheres, de forma geral, tá? Mulheres, às vezes, tendem a ser muito egoístas. Então, mulheres olham e a minha vida é a mais difícil. A minha vida é a mais corrida. A fulana não entende a minha vida, né? Só que quando você começa a entrar em contato com o mundo do outro, você olha e fala, também tem seus desafios, também tem dores, também tem coisas que essa mulher precisa esconder por trás. E isso que você falou de se relacionar mais com homens no nível de amizade, pra mim, Van, volta aquela questão do elástico que nós já falamos em algum outro episódio. Que é o quê? Pra eu ter uma relação maior, né, de amizade ali com homens, vivendo um ciclo mais masculino, eu estou fora do meu feminino. Por quê? De algum desequilíbrio eu estarei. Ou eu estarei numa ponta, onde eu me torno mais um homem, eu tento imitar o estilo de vida, o padrão, o comportamento de um homem, porque aí ele me trata de brother, de igual pra igual. Né? Na irmandade, né, mesmo. Na irmandade. Ou essa mulher usa da sua feminilidade, do seu poder, algumas da sua sensualidade, algumas da sua fragilidade, pra quê? Pra ser bajulada. Sim. Né? Pra ser cuidada, pra ser protegida, porque, eu tô no meio de um monte de homem, então todo mundo vai cuidar de mim, todo mundo vai me proteger, né? Então, de qualquer maneira, já existe um desequilíbrio aí. Porque, sim, uma mulher saudável emocionalmente, madura emocionalmente, né, Van? Ela vai conseguir transitar no meio de homens e mulheres e sim, ser respeitada, ser tratada com gentileza, né? Mas ela não vai precisar ir para esses extremos, né? Você sabe que você tá falando sobre o comportamento, quando você tá nesse mundo, né, mais masculino, lidando com mais homens, convivendo com mais homens, tudo mais, e muda todo o seu comportamento, a forma que você fala. Eu quase não entro mais em Facebook, né? E aí, esses dias, não sei porquê, assim, acho que foi quando eu troquei o celular, e aí ativou as notificações, porque eu não tenho notificação no celular, né? E aí ativou as notificações e apareceu lá, você tem lembranças do Facebook. E aí eu falei, nossa, Facebook existe. Fui lá, toquei lá, e aí fui dar uma olhada nas lembranças. E aí apareceu fotos minhas, assim, de, sei lá, 12 anos atrás. Foi logo quando eu, sei lá, comecei o Facebook, 12, 14 anos atrás. Comecei o Facebook, e aí fotos minhas mesmo, assim, rodeada, assim, em bares, né, porque eu sempre frequentei muitos bares e tal, e aí é justamente nessa época mesmo que isso fica muito marcado pra mim, e aí eu comecei a olhar os comentários, a minha legenda, a forma em que eu escrevia, os comentários que eu fazia, conforme os meus amigos comentavam, eu comentava, você responde o comentário e tudo mais. A minha linguagem era totalmente outra. A minha postura nas fotos era totalmente outra. E eu até brinquei esses dias aí, eu mostrei pro Renato, eu falei, nossa, você reconhece? E aí mostrei pra ele, ele falou, nossa, você era novinha, né? Eu falei, pois é, novinha, muito imatura e 100% masculinizada. Pela forma em que eu estava na foto, pela forma em que eu respondia os comentários. E aí ele falou, o que você sente quando você olha isso? Eu falei, vergonha.
Porque eu olho pra trás e falo, meu Deus, assim, isso não era eu, sabe? Em nenhum momento aquilo fui eu. Com certeza, pra que eu fosse daquela maneira, eu tive que condicionar demais pra ser. E isso vai respondendo várias coisas na minha vida, vários tipos de relacionamento, vai respondendo toda a minha carreira profissional naquela época. Então, a forma em que eu existia ali com homens e com mulheres ditou realmente todos os meus caminhos daquela época, sabe? Você sabe, Ivan, que eu venho trazendo muito à tona, porque eu vejo que é o que vem trazendo muito conflito para as mulheres, essa questão da mulher guerreira, né? Da mulher ser guerreira, da mulher ser guerreira, da mulher cansada, exausta e ali, né? De armadura e de espada em pé. E aconteceu uma situação até que me tombou, assim, né? Me atravessou com força. Tive uma discussão com uma das minhas melhores amigas há um tempo atrás, né? E aí, no meio dessa discussão, ela olhou para mim e aí ela falou exatamente isso. Ela falou, como assim? Ao invés de uma estar ajudando a outra do lado, a gente está apontando a espada uma para outra. Uhum. Quando, na verdade, a espada das duas sempre foi voltada para o mesmo lado. Uhum. E aí, quando ela me falou aquilo me atravessou com muita força, porque é verdade, né? Por que as mulheres vivem apontando a espada uma para as outras, né? Então, no julgamento da forma de viver, do corpo, das escolhas, do comportamento, é o tempo todo uma mulher pronta pra guerrear com a outra, pronta pra lidar com a outra. Ah, não, mas aquela ali, alguma coisa de errado. Ah, não, ali tem uma fofoca, ali tem não sei o quê, né? E mulheres, a gente traz pra uma questão social, que precisa ser quebrado também. Essa coisa de mulher só se encontra pra fofocar, né? Então, mulher só se encontra pra falar mal da vida do outro, mulher só se encontra pra falar mal de outras mulheres, pra julgar e tudo mais. Poxa, tem tantas coisas que uma mulher pode conversar com a outra, e nem vou entrar no mérito, né? De muitas vezes a gente passa horas e horas falando de negócios, falando de desenvolvimento e tudo mais, mas nem vou entrar nesse mérito. Tem tantas coisas da vida de uma mulher pra uma trocar com a outra. Pra compartilhar. Sobre a forma que ela se sente, né? Sobre a forma de se vestir, trazendo pra você. E claro, você é uma especialista, mas pra mim você é uma das minhas melhores amigas, né? Então hoje eu não tenho problema em olhar pra você e falar, Van, qual dessas roupas vai me deixar mais sensual, mais bonita? Porque eu sei que você vai responder com verdade pra mim. Você não vai falar, não vou deixar ela muito bonita, não, porque ela vai estar mais bonita do que eu. Exato. Né? E existe isso entre mulheres, o que é muito feio, né, Van? Ô, Flá, você sabe que você tá falando isso e me veio à mente que, assim, nós vivemos em extremos, né? Todas as épocas a gente tá vivendo em um extremo e eu tendo a acreditar que a busca da maturidade e essa evolução que a gente vai criando com a vida, ou espera-se que criemos com essa vida, é encontrar realmente o equilíbrio dessas coisas, o meio termo, né? Não estar nenhuma das duas pontas do elástico e tudo mais. E quando você foi falando, eu fui lembrando, porque assim, isso acontece desde que a gente é pequenininha, como você muito bem colocou. Então, acho que existem fases na nossa vida em que a disputa, ela é diferente, né? Então, existe uma fase ali, por exemplo, na adolescência e tudo mais, que vem com essa questão muito sexualizada mesmo, de estar conhecendo o próprio corpo, tá começando a olhar pro homem como homem, né, e tudo mais. Então, isso vem com uma certa disputa. Conforme essa mulher, ela vai criando idade, né, não vou nem colocando maturidade, ela vai criando idade, isso passa, talvez, para uma disputa mais corporativa, de cargo, que está muito relacionada à carreira, dinheiro e tudo mais. E aí a gente volta depois para uma outra parte, que eu acho que volta para essa questão do relacionamento, para sexualidade e tudo mais. E hoje, quando eu vejo, olhando para a rede social, que é um mundo que a gente está muito imersa, né? Eu vejo dois movimentos muito grandes. Eu vejo as mulheres que são haters o tempo inteiro, as mulheres que estão ali criticando o tempo inteiro, porque não dá pra negar, a gente analisa a métrica, a gente tá ali, a gente dá a nossa cara a tapa todos os dias, a gente sabe que a maioria das críticas ainda vem de mulheres, e é sobre isso esse episódio, realmente, e a gente tem do outro lado da ponta, mulheres fazendo movimentos muito fortes com mulheres, né? Unindo forças realmente com mulheres. É isso, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Então, mais uma vez, a gente tá falando também das duas pontas do elástico, onde eu tenho pessoas que mulheres que estão odiando outras mulheres, né? E eu tenho mulheres que estão se unindo para odiar homens. Então, olhando hoje, como a gente consegue entender e como a gente consegue equilibrar esse meio termo do que vem acontecendo, sabe? Ivan, que eu vejo sem adoecer, que eu acho que essa é a grande questão. E eu acho, e pode ser que eu seja muito julgada pelo que eu vou falar agora, mas eu acho que existem coisas, sim,
que mulheres precisam fazer com mulheres e que homens precisam fazer com homens, sabe? Eu acho importante isso. Eu fico um pouco assustada quando uma paciente chega pra mim e me conta, tipo, não, eu faço tudo com o meu marido, né? Meu marido vai comigo comprar roupa, meu marido vai comigo fazer isso, Deus meu marido... me livre! Só que, não dá. Homem precisa ter o seu momento lá, sua caixinha do nada, sei lá, pra jogar seu futebol, pra fazer alguma coisa, pra, né, encontrar com os amigos, conversar coisas ali de homens. E quando eu digo coisas de homens, o quê? Não sei, não sou homem, não converso coisas de homem, né? E nós também precisamos ter tempo pra futricar coisa de mulher. Também não é futilidade isso, né, Van? Só que a partir do momento que mulheres querem o tempo todo só se integrar porque não existe diferença entre homem e mulher. Existe uma falta. Existe uma janelinha ali que vai faltando que aquela mulher não tem. Ela não tem o olhar de outra mulher. Volto lá pra roda da fogueira. Ela não tem aquele cuidado de outra mulher. Tem mulheres que não conseguem dar um abraço em outras mulheres, né? Tem mulheres que não conseguem enxergar outra mulher. Levantar outra mulher, porque ela se sente ameaçada se ela levantar outra mulher. E a gente, no fundo, sempre sente essa falta. Porque olhando pra Vanessa lá de trás, eu sempre senti essa falta, mas eu dizia que não. Eu dizia que não precisava, né? E olhando pra isso hoje, é de fato... Pra mim não é mais difícil, mas eu sei que pra muitas mulheres que estão ouvindo a gente ainda é difícil, ou você vai virar essa chave agora e começar a pensar sobre esse assunto agora. É muito difícil, de fato, principalmente porque a gente é bombardeado o tempo inteiro desse tipo de informação. E o que me angustia muito hoje, talvez porque eu esteja acostumada a olhar pra essa parte do elástico, pra essa ponta do elástico, onde eu vejo mulheres criticando, e olho com um olhar de compreensão, porque eu sei que pra isso acontecer, muitas coisas também embasaram, né, esse movimento social e tudo mais. Mas o que mais me angustia hoje é olhar para outra ponta e ver as mulheres se unindo dessa forma que, como base, é linda. Como base é linda, na escrita é linda, mas na prática se torna algo até opressor quando a gente começa a olhar. Então, quando eu olho para esse movimento, é o que mais me angustia, quando eu vejo essas mulheres se unindo e se fortalecendo ao ponto de não preciso de homens, eu não preciso que... Aliás, tem mulheres hoje na rede social que se recusam a contratar homens para a própria equipe, né? Então, quando a gente olha, as mulheres hoje dessa ponta do elástico estão fazendo absolutamente a mesma coisa do que foi feito lá atrás, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje e tudo mais. Então, acho que das duas coisas que eu trouxe aqui, aliás, que a gente tá trazendo, o que mais me angustia hoje é isso. E eu olho isso como um movimento bem doentio, bem cruel, e também de muitas mulheres feridas. Quando a gente para olhar, muitas vezes, e pode ser que eu seja cancelada também agora pelo que eu vou falar, o perfil dessas mulheres acaba sendo um perfil triste. Na minha visão, triste. São mulheres que estão, muitas vezes, 100% focadas em trabalho, ganhar dinheiro, trabalho, ganhar dinheiro. Elas não se permitem olhar para nenhuma outra área da vida. Então, ou seja, o trabalho se torna uma fuga, o trabalho se torna o único sentido. E qual é o caminho que isso tem, Flá? Você como terapeuta mesmo, qual é o caminho para onde essa mulher vai quando ela está nessa ponta do elástico e não percebe ou não quer tentar equilibrar as duas coisas, Ela vai sabe? colapsar. Ela vai colapsar. Você sabe que ontem no nosso grupo de estudo lá do Clube do Livro, a gente estava falando justamente sobre isso, né? O quanto a mulher vai se distanciando da sua alma, e quando eu trago alma no nível de essência mesmo, né? Do seu princípio mesmo, do que você é em base. E aí essa mulher vai colapsando, porque ela vai ficando sem direção. A nossa alma é o nosso GPS interno, né? É ela que nos direciona, é ela que nos traz força, ela que nos mostra os nossos limites. E você sabe que ontem também, por coincidência, agora que eu me lembrei disso, eu tava conversando com uma paciente minha, e eu falei pra ela, olha pra essas mulheres. Por mais bem montada que essa mulher esteja, por mais que ela esteja linda, né, com batom vermelho, maravilhosa, eu falei, hoje em dia eu já não olho mais pro sorriso das mulheres, Van. Eu brinco que eu busco ser uma especialista em alma, então eu olho para os olhos, né? E é muito nítido o brilho dos olhos que existe numa mulher que tá conectada com a sua alma, com si mesma, com a sua essência, com outras mulheres, o quanto aquela mulher é forte, né? O quanto aquele olho brilha e o quanto aquele olho
fica opaco se essa mulher não tá conectada. E olho, gente, não mente, né? O dente dá pra você ir lá, bota lente de contato, clareia, melhora o sorriso, bota preenchimento, faz o que quiser. Sim. Agora, o olhar não mente. Então, não tem outro caminho. É pra dentro e ponto. Quando eu olho pros processos onde eu atuo, né, de imagem e tudo mais, e normalmente a mulher que vem pra um processo individual comigo já é uma mulher que tá buscando um cargo, ou está, assim, quase conseguindo um cargo de liderança, ou já ocupa um cargo de liderança. Então, a gente tem aí, normalmente, uma mulher acima dos 30 anos, vamos colocar. E, em grande parte dos processos, Flá, em um determinado momento, essa mulher, ela para e fala, putz, não é só o profissional que eu quero. Você tá me vestindo porque foi o motivo dela me contratar? Você tá me vestindo para que eu possa alcançar realmente esse próximo nível da minha carreira? Para que eu esteja pronta imageticamente para receber esses olhares, né? Ter essas portas abertas e tudo mais. Mostrar as minhas competências, que são muitas. Mas tem um lado da minha vida que eu não tô olhando. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, é um casamento que não vai bem. É a relação com os filhos, que ela não está satisfeita com o tipo de relação que criou, com o desenvolvimento dos filhos, com o distanciamento que ela tem do lar dela. E quando eu falo lar, não é só literalmente a casa, mas ela ser o próprio lar, o quanto ela não consegue realmente olhar para isso. E aí, em determinado momento, esse casamento se acaba, ou ela decide, em algum momento, dividir a atenção e vir realmente olhar mais para esse lado, mas em algum momento, exatamente desse processo, colapsa, que é exatamente isso que você trouxe. E trazendo, né, de volta pro nosso tema, que é a amizade feminina e tudo mais, olha o quanto é importante essa rede de mulheres ser uma rede com um olhar verdadeiramente sincero, né? E amar as pessoas é algo desafiador. Porque a gente fala que ama, mas às vezes a gente pode ser que, sem perceber, tá fazendo mal pro outro, né? E quando se tratam de mulheres, eu acho que agora me bateu aqui um negócio que é muito importante da gente trazer, sabe, Van? Que é assim, poxa, eu te amo. Se você chegar pra mim vulnerável, eu preciso te olhar com olhos de amor. Eu não vou te apoiar sempre, né? E muitas vezes eu preciso ter um cuidado do que eu vou te apoiar. Porque em muitos momentos é muito fácil ter um discurso bonito. É muito fácil você chegar pra mim reclamando do seu marido, do que ele fez, e eu falar, ai, Van, larga. Você não precisa disso. Olha aí, você é uma mulher, isso. E você sai daqui cheia de si. E aí destruir muitas vezes a sua família, o seu relacionamento, né? Coisas que são muito importantes pra você, por um bate-papo de empoderamento de muitas vezes mulheres que nem ficarão ao seu lado depois. Eu ia falar isso agora. E assim, do que faz sentido pra você e não pra outra pessoa que está ali vulnerável na sua frente, né? Você vem muitas vezes com opiniões embasadas do que você faria ou das atitudes. Eu faria, né? É porque a vida do outro é muito mais fácil fazer, né? É muito mais fácil bancar as escolhas que não são minhas, né? Sem dúvida. E aí, essa opinião, essas atitudes, elas são realmente baseadas num achismo, numa vontade de fazer acontecer, muitas vezes, ou só pela réplica de tudo aquilo que a gente escuta que deve ser o ideal para todas as mulheres. Então, para que passar por isso? Para que continuar aí? Não faz isso não. Toma o caminho A e não o caminho B. Na real, sem olhar para aquele ser humano que está de verdade ali na sua frente. E o que eu costumo sempre dizer, falar assim, o mais difícil da gente fazer, mais difícil é simplesmente ouvir. Ou só abraçar. Ou só acolher, não trazer solução pra ninguém. E é o que eu vivo dizendo, assim, tem uma frase que me atravessa, como você sempre fala, me atravessa muito, que é assim, eu tô aqui com e por você. Eu não tô contra você. E muitas vezes o que eu falo é contra você. E eu estou aqui mascarando isso como se fosse com e por. Porque traz, né, muitas vezes esse contra você, traz, de certa forma, uma imagem de que você tá fortalecendo o outro. Só que você tá fortalecendo o outro num momento vulnerável que talvez ele não tenha a capacidade de medir o que vai ser feito, né? Então, muitas vezes a gente precisa acalmar o outro, trazer clareza pro outro, trazer pé no chão pro outro, de dizer, calma, você tá segura, você não tá sozinha, a gente vai resolver, mas calma. Né? Vamos olhar pra isso com clareza, vamos olhar pra isso com frieza, né? Frieza de esperar esse vulcão apagar um pouco
para conseguir encarar as coisas. E eu vejo muito a necessidade, Ivan, de mulheres estarem conectadas com mulheres das quais elas possam abrir verdadeiramente sua vulnerabilidade, né? Porque hoje em dia, a gente já falou isso no episódio de sexualidade, é muito difícil para a mulher. Às vezes ela não pode abrir uma questão dela, porque o julgamento das outras mulheres perfeitas vai dizer para ela que é errado. Como assim ela não se sente bonita? Mas imagina, amiga, você tá maravilhosa. Eu não vou parar e ouvir você, mas por que você não está se sentindo bonita? O que tá acontecendo? O que dá pra gente melhorar? Né? De onde que tá vindo essa insegurança? Não, é simplesmente uma frase pronta ali do imagina, você tá linda. Imagina, compra tal coisa. Imagina, faz tal coisa. E, gente, é tão vazio. E mulher, ela tem uma profundidade de natureza tão bonita, né? Então, por que não nos aprofundarmos, elevarmos, ajudarmos umas às outras? Eu gosto muito daquela frase que diz de uma mulher levantar a coroa de outra mulher sem avisar para o mundo que a coroa estava caída, né? E talvez seja esse movimento das mulheres voltarem. Inclusive, a gente pode até fazer, se fizer sentido, um episódio sobre esse resgate do feminino, né? Mas das mulheres voltarem para a base, resgatarem isso de tá tudo bem, não é futilidade você tirar ali uma horinha da sua semana para sentar com as suas amigas, bater papo, falar papo de mulher, sim, papo de menina, né, e ser acolhida, e acolher, e fortalecer e tudo mais. A gente tá fazendo esse episódio, mas eu quero deixar isso muito claro também, que esse episódio não é sobre a gente romantizar nada, né, e nem fazer com que as mulheres olhem para as outras mulheres como se não houvesse nada de errado também nas relações. Não é isso, não é sobre romantizar um lado e nem romantizar o outro. Quando você traz você entender de fato com quem você tem que se abrir, para quem você pode se abrir, isso me leva a pensar de que você também precisa escolher as pessoas que tenham a conexão certa com você, que estejam ali com você de verdade e tudo mais. Então, olhar para isso, independente de ser homem ou de ser mulher, mas de ser capaz de selecionar, vamos colocar entre aspas, as pessoas que estarão contigo, que compartilharão a vida contigo, que compartilharão a energia com você, porque isso para mim também é muito importante. Então, quando a gente olha para isso, esse movimento ele também precisa ser feito de alguma forma, independente de ser homem, independente de ser mulher. E eu tava falando com uma amiga minha esses dias, e ela falou sobre uns assuntos de maternidade, a gente tava trocando figurinhas de maternidade, e ela falou sobre algumas frustrações que ela tem agora na maternidade, e aí em um determinado áudio ela falou assim, nossa, Evan, eu nem tenho coragem de falar sobre isso com a minha melhor amiga, e eu fico me questionando, como eu não consigo falar sobre isso com ela? Porque ela vai vir com muitas opiniões sobre o que ela acha, que é a religião dela e não sei o quê. Ela não vai me dar nem abertura pra poder falar. Obrigada por, na verdade, abrir esse espaço, né? Pra me deixar compartilhar com você e tudo mais. E aí, óbvio que eu não falei isso pra ela naquele determinado momento, mas eu pensei, como você pode ter uma relação dessa e ainda ser uma amizade de melhor amiga? Como você tem uma amizade de melhor amiga e você não tem espaço realmente para poder falar sobre aquilo que você sente, aquilo que te machuca, aquilo que te frustra? Como você pode se permitir ficar nesse ambiente? E não estou falando para sair e acabar a amizade nem nada, mas de colocar exatamente esse ambiente e essa pessoa onde ela deveria estar na sua vida. Sim. E além disso, né, Van? Além disso, o que eu acho que é muito importante também da mulher é ela entender que tudo bem ela ter muitos conjuntos de amigas, né, e se permitir, porque depois de adulta a mulher não quer mais fazer amizade, né, aquela coisa, tem preguiça. Depois de adulta não, já chega as amigas que eu tenho, né, mas existem amizades para muitas coisas, então você pode continuar suas amigas, mas por que não se permitir entrar também no outro movimento, conhecer outras coisas? Você tem sua comunidade de mulheres hoje, eu tenho minha comunidade de mulheres, em muitos momentos a gente tenta unir nossas comunidades de mulheres, né, porque eu acho que existe muita coisa que tem pessoas aí malucas pra conhecer umas das outras, mas elas precisam se abrir, elas precisam se permitir estar em lugares que façam sentido, com interesses parecidos, com valores, com princípios, né? E é tudo isso que vai construir mesmo essa rede de amizade, de acolhimento, de apoio, de proteção, de diversão. Mulher não sabe mais brincar, se divertir, relaxar, né? Então também se permitir ter outras amizades, revisar até que momento a amizade acaba, gente. A amizade acaba assim, a amizade é uma forma de amor, uma das formas mais bonitas e genuínas.
Mas a gente precisa encarar que o amor acaba, né? Então, algumas relações que talvez fizeram muito sentido pra você, hoje não faça mais. E é importante fazer essa revisão. As minhas amizades hoje me fortalecem, me fazem ser alguém melhor, né? Me fazem enxergar a vida de uma maneira melhor, fazem sentido com os meus valores, com os meus princípios de hoje, aceitam quem eu sou hoje e que talvez não seja a mesma de uns anos atrás, né? Então, tudo isso é necessário olhar. Ah, faz sentido? Que bom, mantém aqui. Não faz sentido mais? Tudo bem, obrigada, existem outras né? pessoas. Obrigada até aqui e a gente vai caminhar separados. E existem outras pessoas pelo meio do caminho e outras amizades e outras coisas para serem construídas tão incríveis quanto, até mais, né? Perfeito, Flá. Perfeito mesmo. Até mesmo pra gente caminhar pro fim, o que eu fico desse episódio, na verdade, é isso. A gente precisa revisitar os nossos valores, a gente precisa revisitar aquilo que faz sentido para nossa vida e permitir, de fato, se aproximar de outras pessoas. E isso que você trouxe para mim encerra de uma maneira muito perfeita, que é respeitar realmente quem você é hoje e aceitar que as pessoas vão, né? Que as amizades, elas não precisam ser exatamente o que elas foram um dia, até mesmo porque você mudou, as outras pessoas mudaram, as pessoas estão vivendo a sua própria vida, e é isso, olha para trás com gratidão, olhe para trás com respeito, com carinho. Muito obrigada por ter vindo até aqui comigo, e daqui para frente realmente eu vou seguir com outros ciclos. Isso não significa uma inimizade, isso não significa uma rivalidade, isso não significa que tem nada de errado, significa apenas que cada uma seguiu realmente o fluxo da sua vida e as coisas aconteceram como tinha que acontecer para ambas as partes. Sim, acho incrível e acho que o que a gente quis deixar aqui hoje, e acredito que deixamos, né, a ideia de que mulheres, quando encontram sua tribo, digamos assim, né, quando encontram outras mulheres, valorizem isso, cultivem, cuidem. A amizade também é um relacionamento que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que precisa de tempo, de investimento, né, então cuidem-se umas das outras, se permitam viver outras experiências, se permitam conhecer outras mulheres, cuidar talvez de uma mulher que você nem conhece, você encontre no banheiro de um restaurante, né? Seja gentil, né, Flá? Sim, seja gentil, né? Então eu acho que isso, porque eu gosto muito dentro do princípio feminino, e é uma frase que eu uso muito, que é: eu só sou o que sou pelo que nós somos, né? E o princípio feminino é isso, né? Não existe princípio feminino sozinho, não existe mulher forte sozinha, nós somos resultado de muitas outras mulheres que caminham ao nosso lado. Com certeza. Então que a gente possa todos os dias revisitar e aí internamente o que somos, o que queremos, e que a gente possa olhar com respeito também para as tribos que a gente tem feito parte, né? A gente não faz parte só de uma tribo, a gente tem várias tribos, são vários núcleos diferentes, e eu quero realmente que vocês saiam desse episódio, depois de escutar tudo isso, escutem aí mais vezes se for necessário, mas que vocês reflitam realmente qual é o ambiente onde vocês estão vivendo, como vocês têm sido amigas das suas amigas, quem é a amiga que você tem sido, quais são as amigas que você tem trazido para perto de você, e escolha gentilmente com você e para as outras pessoas também fazer parte desse ambiente que faça sentido para cada uma. Obrigada, Flá. E que por mais que você possa estar se sentindo sozinha, né, que você saiba que você não está. É isso aí. Né? Estamos então juntas. É sobre isso. Obrigada pela companhia. Obrigada, Obrigada pela companhia, Até mulherada. a próxima.